Pai, nessa noite nós rendemos graças ao Teu nome, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem liberado sobre essa casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses dias aqui. Nós queremos dizer sim, amém para a Tua vontade, dizer sim, amém para o Teu querer. Que nessa noite a Tua palavra continue fluindo. Nós nos assentamos aos Teus pés, nós queremos aprender de Ti e a respeito de Ti, porque só Tu és manso e humilde de coração. Obrigado por cada pessoa que chegou nesse lugar, que possamos ter o nosso coração expandido nessa noite, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, nós vamos ler um texto muito conhecido. Esse texto eu gosto muito dele, não é? É um texto muito conhecido, principalmente quem lê a Bíblia, não é? E eu queria pensar com você a partir de alguns versículos desse capítulo. Então, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 10. Você achou, amém? Então diz assim: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para esse lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Aleluia. Essa é uma palavra, esse é um texto muito forte para mim. E eu queria, antes de entrar no que eu preciso falar nessa noite, eu queria trazer uma espécie de contexto para a gente poder, então, entender melhor isso que nós acabamos de ler. Nesse capítulo, no capítulo 29 especificamente de Jeremias, nós vemos aqui duas cartas, não é? A primeira carta, ela diz respeito a uma espécie de bem-estar geral. O propósito dessa primeira carta é tratar o bem-estar do povo, tanto que parte do povo que foi levado cativo, quanto a parte do povo que ficou em Jerusalém. Então essa primeira carta, ela trata desse... Ela contém uma espécie de advertência contra alguns falsos profetas. A segunda carta, ela é dirigida também a toda a comunidade, mas ela trata mais especificamente de um falso profeta. A segunda carta você vai ver ali pelo verso 24 até o final do capítulo. Mas essa segunda carta, ela trata especificamente sobre um falso profeta, não é? Porque aqui Jeremias, irmãos, ele não era perturbado apenas pelos falsos profetas que estavam em Judá, a partir de onde ele escreveu a carta. Ele também começou a ser perturbado por alguns líderes que começaram a criar uma espécie de confusão no meio do exílio babilônico. Então ele escreve a carta a partir de Jerusalém, não é? De onde ele já tinha que lidar com uma falsa voz profética. Mas agora ele começa a ser também incomodado pelos falsos profetas que haviam se levantado entre o povo, só que agora na Babilônia. Vocês estão aí? Amém? Esse povo, irmãos, que estava cativo na Babilônia, sem dúvida nenhuma, era um povo que estava abatido. Por que Jeremias ele começa a fazer várias advertências contra o falso profético? Ou contra falsos líderes, falsos profetas que começaram a se levantar no meio do povo? Porque ele está falando para um povo que estava, sem dúvida nenhuma, abatido. Era um povo fragilizado.
era um povo que muito provavelmente estava com saudade da sua terra natal. E porque esse povo estava nessa condição, porque esse povo era um povo frágil, era um povo que estava sendo levado para uma prisão, para um cativeiro, por causa disso, eles começaram então a se tornar uma espécie de presa fácil para pseudos profetas, que começaram, irmãos, a proferir uma falsa esperança no meio do povo, porque esse era um povo que estava completamente fragilizado. Jeremias então começa a dar uma atenção maior. Eles começaram então a prometer um fim muito rápido do cativeiro. Eles começaram a prometer um retorno imediato. E isso começou a gerar no coração do povo uma falsa esperança. Quantos estão entendendo isso? E quando eu olho para esse contexto e olho para a realidade que nos encontramos hoje, eu penso que os falsos profetas, eles sempre vão encontrar um espaço onde o povo está enfraquecido. Os falsos profetas sempre vão encontrar um lugar de fala em meio a um povo desorientado. Vocês conseguem entender isso? Por isso eu entendo que nós precisamos começar a trazer uma espécie de clareza. Nós precisamos resgatar de fato o lugar de uma igreja bíblica, porque as Escrituras vão trazer clareza e orientação para o povo de Deus. E somente o fato de nos tornarmos uma igreja com um fundamento bíblico adequado, com o nosso nível de maturidade elevado, nós vamos conseguir então discernir as falsas vozes que têm se levantado. Nós estamos entendendo isso? Então os falsos profetas, eles sempre vão encontrar um lugar de fala em meio a um povo que está desorientado. As notícias dessas mensagens, não é? Essas mensagens enganadoras, a profecia que prometia um fim rápido do exílio babilônico, a profecia que prometia um retorno imediato dos exilados de volta para Jerusalém, essas mensagens começaram a chegar em Jerusalém. E aí Jeremias então, ele foi compelido a se opor a essa falsa voz. Jeremias então foi levantado e, da mesma forma como ele havia se posicionado, como ele se posiciona em vários trechos do seu livro, aqui ele se posiciona para resistir essa falsa voz. Você está entendendo isso? Então, essas cartas que foram escritas nesse capítulo nos dá um pano de fundo, nos mostra mais ou menos o contexto onde esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido. Porque as cartas, irmãos, destinadas ao povo na Babilônia, elas tinham um objetivo principal. Mas antes de entrar no objetivo principal das cartas, eu preciso falar para você que essas cartas, elas foram enviadas por meio de uns mensageiros. E esses mensageiros, eles foram encontrados fiéis. Foi visto nesses mensageiros uma certa confiança, ao ponto de eles serem uns transportadores dessa mensagem. Você está conseguindo pegar aí? Então nós estamos falando de alguém que precisa comunicar uma mensagem para um povo que estava em uma situação completamente difícil dentro do cativeiro babilônico. Essa mensagem não podia ser carregada por qualquer pessoa, não era qualquer tipo de gente que carregava essa mensagem. Quando eu penso, irmãos, nessa fidelidade que o mensageiro precisa ter para transportar a mensagem, eu lembro de Atos 17, quando lá fala da igreja de Bereia. Paulo encontra em Bereia um povo nobre. A Bíblia diz que depois de Paulo sair de Filipos, depois de Paulo passar por Tessalônica, ele chega até Bereia. Filipos ele é preso, Tessalônica ele é perseguido, mas em Bereia ele é recebido. E por que ele é recebido? O texto vai dizer que o povo de Bereia era um povo mais nobre. E onde que estava a nobreza do povo? Havia uma dinâmica. Eles não apenas ouviam a mensagem e começavam a crer,
Bíblia diz que eles ouviam a mensagem, eles consultavam nas Escrituras, e só a partir daí eles começavam a crer naquilo que Paulo estava falando. Aqui é que está a nobreza da igreja de Cristo, irmãos. É a maturidade de você conseguir captar a mensagem e não crer de bate-pronto. É você captar a mensagem, consultar nas Escrituras e somente depois crer, não no que foi dito, mas no que está escrito. Não crer porque alguém falou, mas crer porque aquilo que alguém falou está de acordo com o que está escrito. É esse o lugar de maturidade que precisamos chegar. Por que muita gente ganha voz no meio da igreja? Por que The King, The Power, The Best ganha voz no meio da igreja? Porque nós estamos ouvindo e crendo. Nós estamos ouvindo e crendo no que está sendo dito. E a maturidade da igreja não está em ouvir o que está sendo dito, mas ouvir e ter maturidade para consultar e crer a partir do que está escrito. Quando nós entrarmos na dinâmica de Bereia, irmãos, essas vozes vão começar a perder força. Quantos estão entendendo isso? Então essas cartas, elas foram enviadas por meio de pessoas específicas. Aqui nesse texto eram 2 oficiais de confiança, que foram designados por Zedequias para serem os transportadores, e essa missão era uma missão oficial. Eles não eram mensageiros aleatórios, eles estavam em uma missão oficial, levar uma mensagem para os exilados na Babilônia. E quando eu vejo isso, irmãos, isso aqui nos fala de um detalhe que para mim é importante. Em tempos difíceis, Deus sempre vai utilizar de mensageiros confiáveis. Entenda isso. Em tempos difíceis, Deus sempre vai procurar mensageiros íntegros, comprometidos com a missão. Para quê? Para garantir que a sua mensagem, a sua palavra, seja transmitida com fidelidade. Essa era uma das principais preocupações do apóstolo Paulo. Você vê Paulo, por exemplo, escrevendo para o seu, talvez, principal discípulo, Timóteo. E Paulo está falando a partir de uma prisão. Paulo está falando, irmãos, em um tempo onde ele está prestes a ser julgado pela segunda vez e provavelmente condenado. Paulo, ele começa a falar sobre pessoas que o haviam abandonado no meio do processo. A primeira carta de Paulo para Timóteo é uma carta muito pastoral. Ele fala como que deve ser o diácono, como deve ser o presbítero. Na segunda carta, Paulo já é mais direto e específico. Paulo cita nomes de pessoas, homens que antes ele dizia assim: esse cara é o meu companheiro de jornada. Na segunda carta de Paulo para Timóteo, ele fala assim: esse cara amou o presente século, abandonou a fé, me deixou sozinho. Na segunda carta, Paulo fala assim: eu estou prestes a ser julgado de novo. E assim, no meu primeiro julgamento não tinha ninguém. Irmão, presta atenção, nós estamos falando de um cara que está preso. E um cara que está preso, e agora eu assono aqui o mundo de Bob, viajo aqui na maionese, imagino, penso. O cara está preso, fazia tempo que não via ninguém, a esperança dele ver alguém era ele sentado no banco dos réus, enquanto os amigos estavam assistindo a audiência. Ele chega no local e para sua surpresa não tem ninguém. E ele escreve para Timóteo dizendo assim: os caras me abandonaram, eu esperava vê-los pelo menos no meu julgamento, e nem no meu julgamento eles foram. Nós estamos falando de um apóstolo que não tem um lençol para se enrolar. Timóteo, o inverno está chegando, corre, traz pelo menos a minha capa, traz meu livro para passar o tempo, porque ninguém vem mais me visitar para a gente conversar, eu tenho que pelo menos ler alguma coisa. Mas você não vê no coração de Paulo a preocupação para sair desse sofrimento. Sabe qual é a preocupação de Paulo? Timóteo, tudo que você recebeu de mim, transmita para homens fiéis. Transmita para homens fiéis. E aonde que está a fidelidade desses homens? Conservar a mensagem e transmitir a mensagem sem alterá-la. Você está aí? Receber a mensagem e transmiti-la sem tirar nada e sem colocar nada. É isso.
Então Jeremias precisava liberar uma mensagem para aqueles que estavam no cativeiro. Homens fiéis começaram a ser levantados. Irmãos, quando o povo está em meio ao caos, quando nós estamos diante de um povo desorientado, vulnerável, quando nós estamos diante de um povo que está acostumado com mensagens enganosas, é essencial que aqueles que carregam a verdade se levantem. É essencial que homens dignos de confiança, fiéis ao que está escrito, se levantem. Eu acredito que nós estamos no Brasil em um tempo onde mensageiros fiéis estão sendo levantados. É disso que a nossa nação precisa. Porque, irmãos, a fidelidade do mensageiro, ela é tão crucial quanto a pureza da mensagem. Porque se o mensageiro não for fiel, a mensagem será deturpada. Vocês estão entendendo isso? E se Deus quer alcançar o seu povo, Ele usa instrumentos que não distorcem a sua voz. Se Deus deseja alcançar o seu povo, Ele faz isso por meio de homens e mulheres que, acima de tudo, são fiéis ao que está escrito. Você está aí? Homens e mulheres que não vão se curvar à pressão do ambiente e não negociam a mensagem. Escute uma coisa, irmãos, em tempos de exílio, a diferença entre o engano e a direção está nas mãos daqueles que carregam a mensagem. Porque eu posso transformar isso aqui, que é a verdade, em uma arma para manipular você. Pastor, o que eu estou falando é direção ou engano? Vai depender da fonte de onde o coração está vindo, de onde a mensagem está vindo. Quantos estão entendendo isso? Entenda uma coisa: em tempos de dispersão, em tempos de confusão, a fidelidade dos mensageiros se torna ainda mais essencial. E eu vou te dar aqui um conselho: não receba a mensagem de alguém que você não pode receber o coração. Não receba. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque as palavras, elas não transportam só informação. As palavras transportam coração. Quando você ouve alguém, você não está só sendo informado, você está sendo formado por esse alguém. Você está aí? Quando você recebe as palavras de alguém, não são só informações que você está recebendo, você está recebendo um coração. Irmão, Deus não criou Adão com um desejo pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vê na Bíblia Adão andando no jardim dizendo: Jesus amado, que vontade de comer um fruto. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não mexia com Adão, até que a gênese do pecado o homem sempre era conduzido pela voz de Deus, sim ou não? E disse Deus, sabe qual foi a gênese do pecado? Capítulo 3 de Gênesis. E disse então a serpente. Sabe qual foi o maior problema do homem? Foi dar ouvido a outra voz que não era a voz de Deus. Então, quando o homem ouve a voz da serpente, ele recebe o desejo da serpente. Porque a voz não transporta só mensagem, a voz transporta coração. Você já viu alguém, irmãos? Eu tenho um amigo, e esse amigo arruma uma confusão com uma outra pessoa que eu não tenho contato nenhum com ela. O que você acha do fulano? Eu não acho nada, não conheço, não tenho contato nenhum. Aí você começa a ouvir esse seu amigo a respeito do fulano. Quantos já começaram a ficar com raiva de alguém que você não sabe nem por que está com raiva? Vontade de matar esse cara. Mas por quê? Tu nem conhece. Não, porque eu ouvi alguém falar dele. Então você não recebe só a mensagem, você recebe o coração de alguém pela terceira pessoa. Como você está entendendo isso? Não receba mensagens de pessoas que você não pode ouvir, que você não pode receber o coração. Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, uma esperança começa a surgir dentro de nós, porque
Eu vejo que mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio à dor, Deus providencia canais seguros. Você entende isso? Deus providencia vozes fiéis, por onde a sua mensagem pode ser ouvida. E eu acredito que é isso que Deus está levantando no Brasil. Mensagens seguras, vozes firmes, vozes fiéis. Então, em tempos de confusão, em tempo de um deslocamento, a fidelidade do mensageiro faz toda a diferença. Então, é diante desse cenário de exílio, de sofrimento, que nós lemos Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho a respeito de vocês. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança. É em meio a esse contexto que eu te falei, que esse versículo está inserido. E eu vou confessar para você que quando eu leio esse texto, e eu olho para o contexto, irmãos, surge dentro de mim uma pergunta sincera: que plano seria esse de Deus, que mais parece um caminho de dor, que mais parece um caminho de miséria, do que um plano de prosperidade? Nós estamos falando de um povo que está preso em uma outra nação, cativo em uma outra nação. E agora ele está dizendo assim: eu tenho um plano. E esse plano é plano de paz. Você entende isso? Para a gente compreender esse plano, a gente precisa voltar alguns capítulos e olhar não só para as palavras de Deus, mas tentar encontrar a intenção de Deus de fazer o que Ele está fazendo. Por que Deus fez desse jeito? Nós vamos ver aqui, irmãos, que o que Deus havia planejado não visava o lado de fora das pessoas. O que Deus havia planejado não visava o exterior. O que Deus havia planejado visava principalmente o interior do povo. O pastor Jackson falou muito aqui ontem à noite sobre o coração do homem como uma terra fértil para sementes proféticas. Eu acho muito legal isso, porque as coisas vão se convergindo, né, se encaixando. Entenda uma coisa: o povo de Deus aqui, ele precisava reconhecer que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito com eles. Mas, irmãos, eles precisavam reconhecer, acima de tudo, que esse plano, esse propósito, que o interesse maior de Deus não estava nas suas aspirações políticas. Deus não queria tornar um povo, fazer desse povo um povo mais político. A intenção de Deus, irmãos, estava no seu progresso, primeiramente moral, espiritual. Esse fim que vocês desejam, como diz algumas versões, falava muito mais, irmãos, da transformação interior do que sobre uma restauração territorial. O plano é para levar vocês para o fim que vocês desejam. Tinha mais a ver com o lado de dentro do que com o lado de fora. Vocês estão entendendo isso? Tinha mais a ver com uma ordem interior do que com uma ordem externa. Então, para trazer uma ordem interior, Deus não teve dificuldade de promover uma desordem externa. Mas o Brasil está em desordem. Irmãos, para resgatar o coração do seu povo, Ele pode fazer qualquer coisa. Vocês estão entendendo isso? Esse fim que vocês desejam, esse fim que vocês esperam,
fala muito mais de um povo melhor do que de um lugar melhor. Fala muito mais de um povo melhor para aquele lugar do que um lugar melhor para aquele povo. Quantos estão entendendo isso? Era isso que Deus estava fazendo. Irmãos, esse capítulo 29, eu acho, os meus amigos mais inteligentes do que eu aqui podem depois, mas eu acho que esse capítulo 29, ele tem que ser lido juntamente com os capítulos anteriores, ele não pode ser lido de forma isolada. Esse capítulo 29, ele precisa ser lido principalmente junto com o capítulo 24, por exemplo. Porque aí nós vamos conseguir entender melhor. Eu acho que do 24 aqui, de Jeremias, a gente precisaria pular para o 29. Para ele trazer, porque eles trazem uma compreensão, irmãos, mais completa da intenção de Deus, do que Deus desejava naquele momento da história. Vocês estão entendendo isso? Quer um exemplo? Põe para mim aqui, por favor, o versículo 7 do capítulo 24. Eu lhes darei o quê? Um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Escuta uma coisa. Qual era o propósito do cativeiro? Todo cativeiro, toda prisão que você olha nas Escrituras tem um propósito redentivo, irmãos. Vocês estão aí? Sabe por que Deus levou o povo cativo para a Babilônia? Deus não levou o povo cativo para a Babilônia para perdê-los. Não, irmãos. Deus levou o povo para a Babilônia para tê-los de volta. Esse era o propósito do cativeiro. Ou melhor, para tê-los de volta por inteiro, de todo o coração. Você está aí? Então ele fala assim, ó, eu vou dar para eles um coração. E qual é o propósito? Que eles me conheçam. Sabe, e agora eu falo para a nação brasileira. Irmãos, Deus está dando para o seu povo um novo coração. Mas escute, isso tem um propósito. Qual é o propósito? Para que eles me conheçam. Deus está dando para o seu povo um novo coração. Mas não é para que o povo possa usar a Deus. É para que o povo conheça a Deus. Você consegue entender isso? Porque sem um novo coração, o povo iria contar desejando usar a Deus, ao invés de conhecê-lo. Sem um novo coração, nós vamos olhar para Deus como aquele que pode realizar os meus sonhos pessoais. Porque, irmãos, um coração antigo, que é o oposto de um novo coração, um coração antigo, um coração corrompido, um coração enganoso. Com esse tipo de coração, ninguém deseja verdadeiramente a Deus. Irmãos, com um coração corrompido, a única coisa que nós queremos de Deus são os seus benefícios. Então o povo falou assim, Deus falou assim, eu preciso tomar o coração deles de volta, eu preciso possuir o coração deles de volta. Porque, irmãos, preste atenção, um povo com um coração corrompido, ele continua buscando vantagens, mesmo depois de uma suposta conversão, ele continua buscando vantagens. A diferença é que agora ele tenta usar Deus como meio para alcançar seus próprios interesses. Não, mas eu me converti. Se o coração continua sendo o velho coração, você continua desejando as mesmas coisas, só que agora você encontrou uma fonte diferente para realizar os seus próprios sonhos.
Você está entendendo isso, irmãos? Mas nós servimos um Deus que não se deixa manipular. Ele não se deixa manipular. O novo coração é para aqueles que se convertem a Ele de todo o coração. Amém? Sem isso, irmãos, não há aliança. Sem isso só há uma religiosidade vazia. Então Deus usou o cativeiro para resgatar o coração do povo. E aqui Ele revela, no capítulo 24, no verso 7, Ele revela qual é o seu verdadeiro propósito com o exílio. Qual é o propósito? Eles se voltarão para mim de todo o coração. Sabe o que foi o cativeiro? O cativeiro foi a resposta de Deus ao coração dividido do povo. O cativeiro foi a resposta de Deus a um povo que estava com seu coração dividido. Talvez a solução para o problema que o Brasil enfrenta seja nós nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. Você está aí? Porque, irmãos, um povo com coração dividido, ele precisou ser levado ao cativeiro para reconhecer o Senhor. Um povo com coração dividido precisou atravessar o deserto para voltar a sentir sede daquilo que é eterno. Um povo com coração dividido precisou de um silêncio para voltar a valorizar a voz que realmente importava. Porque a origem do pecado foi dar ouvido a uma voz que não era a voz que pôs em ordem o universo. Então Deus não os exilou para destruí-los. Deus os exilou para despertá-los, para resgatá-los. Quantos estão entendendo isso? Então, meus irmãos, a dor do povo se tornou o caminho de volta à aliança com Deus. Eu estava conversando com o pastor Luiz ontem. Pedro, ele escreve uma das suas cartas para um povo que estava vivendo exilado, de uma certa forma, distante, disperso, em algumas províncias ali do Império Romano. E Pedro começa então a trazer para o povo uma familiarização com o sofrimento. Pedro fala assim, não estranhem esse ardente fogo que vem sobre vocês, porque é para prová-los. Ele está dizendo assim, por que vocês estão estranhando o sofrimento? Porque o sofrimento sempre foi o meio que Deus usou para resgatar o seu povo de volta. Então não estranhem esse sofrimento que está vindo sobre vocês. O juízo começa pela casa de Deus, Pedro fala. Aí no capítulo 5 parece que ele começa a puxar outro assunto, mas ele não desconecta um assunto do outro. Capítulo 5 ele fala assim, portanto eu... Quem está falando isso? Diga comigo, Pedro. Apóstolo Pedro. Diga comigo, apóstolo Pedro. Sabe como que ele se apresenta? Eu, que sou presbítero como vocês. Ele não se apresenta como apóstolo. Apesar de dizer que ele era apóstolo, sem dizer que era apóstolo. Tá, quando foi que ele disse que era apóstolo? Eu, presbítero como vocês, eu vi os sofrimentos de Cristo. Pronto. Ah, tu é apóstolo, tu viu. Irmão, parece que ele está mudando de assunto. Ele está falando, olha, o sofrimento que vem não é para estragar. Portanto, eu, que sou presbítero como vocês, ele está dizendo assim, eu vou me colocar aqui no mesmo nível que vocês para falar o coração de vocês. Eu não vou me colocar como quem está acima. Aí ele está dizendo assim, eu, entre aspas, me diminuir para falar o coração de vocês. Vocês também, presbíteros, precisam se diminuir para falar o povo. Ele fala assim, vocês
pastoreiem o rebanho de Deus que está abaixo de vocês, entre vocês. Está dizendo assim: eu vou ensinar vocês a pastorear. Eu sou apóstolo, mas eu estou falando com vocês aqui como presbítero. Vocês são presbíteros, não fiquem acima do povo. O povo não está abaixo de vocês, o povo está entre vocês. Por que que em um contexto que Pedro está falando de sofrimento, ele traz o assunto e começa a ensinar os presbíteros a pastorear o povo de Deus? Pedro está dizendo assim, ó: queridos presbíteros, em um tempo de sofrimento, o que o povo mais precisa são de referências saudáveis. Você está aí? Referências saudáveis. O povo está sofrendo. Eles não precisam de alguém que vá livrá-los do sofrimento. Eles precisam de alguém que se torne uma referência para quem eles possam olhar e seguir. Então a dor do povo se tornou o caminho que Deus usou para trazê-los de volta para a aliança que eles haviam abandonado. Irmão, quem sabe, e agora é só assim, ó, uma suposição, quem sabe o sofrimento que o Brasil está passando não é um convite de Deus para que o seu povo devolva o coração totalmente para Ele? Quem sabe? Só me veio aqui agora. Presta atenção. Para aquele povo, a saudade de Sião começou a reaquecer seus corações. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que essa saudade que começou a ser reacesa dentro daquele povo, os levou a valorizar aquilo que antes eles haviam desprezado. O povo começou a sentir saudade de Sião somente depois que estava no cativeiro. Você entende isso? Irmãos, aquilo que desprezamos hoje pode ser usado por Deus para nos trazer de volta no futuro. Pastor, como que está o meu coração? Olhe para aquilo que você está desprezando. Você pode estar desprezando hoje aquilo que vai ser útil para você no futuro. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós podemos sentir falta no futuro daquilo que estamos desprezando no presente. Quantos estão entendendo isso? Então entenda uma coisa: na Babilônia Deus não abandonou o povo. Na Babilônia Deus os cercou novamente com propósitos. Deus não abandonou o Brasil, irmãos. O que acontece é que antes de restaurar a terra, quando nós olhamos para esse contexto aqui de Jeremias, nós entendemos que antes de restaurar a terra, Deus queria restaurar os corações. Você está entendendo isso? Antes de restaurar o lugar, Deus queria restaurar as pessoas. E meus irmãos, corações inteiros só nascem quando tudo mais é quebrado. Se precisar quebrar tudo para ter o nosso coração de volta, que Ele faça isso. Tem coragem de dizer amém? Amém. Ah, pastor, Deus está quebrando o meu coração. Talvez é porque Ele te quer por inteiro. Talvez é porque Deus ainda não te tem por inteiro. Então sabe qual tem sido a minha oração, irmãos? Para que Deus afaste de nós tudo aquilo que está dividindo o nosso coração. Para que Deus afaste de nós tudo aquilo, irmãos, que está dividindo o nosso coração, nem que para isso Ele tenha que nos levar para um cativeiro. Você está aí? Sabe por quê? Porque é melhor, escute isso, é melhor a dor que nos traz de volta do que o conforto que nos mantém distante. É melhor a dor que nos traz de volta do que o conforto que nos mantém distante, irmãos. Então no capítulo 29 de Jeremias, Deus reafirma o seu plano.
E qual é o plano? No tempo certo eu trago vocês de volta. Não deem ouvidos para os falsos profetas que estão dizendo que esse tempo vai passar rápido. Existe o tempo certo. E qual é o tempo certo? Quando se voltarem para mim de todo o coração. Então, quanto mais rápido o povo se voltar para Deus, mais rápido será o cativeiro. Você tá pegando aí o código? A chave? Eles precisavam entender uma coisa. Eles precisavam entender que Deus os visitaria na Babilônia, irmãos. Você entende isso? Que depois dos 70 anos, Deus cumpriria a sua palavra. Escuta uma coisa, depois dos 70 anos, meus amados irmãos, aquilo não seria um retorno qualquer. Deus não está dizendo que depois dos 70 anos vocês irão retornar. Deus está falando de um reencontro. Deus está dizendo que depois dos 70 anos, Ele iria reencontrar o povo que devolveu para Ele o coração. Esse era o plano. Então Deus leva o povo para o cativeiro para reencontrá-los e não para perdê-los. Você está aí? Então no versículo 12 ele fala assim, ó: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Nesse retorno, nesse reencontro, a promessa é que eles encontrariam ou reencontrariam um Deus que ouve. Eles reencontrariam um Deus acessível. Deus está se mostrando aqui como um Deus que queria ser encontrado por um povo com o coração inteiro. Então não tem a ver com voltar para um lugar, tem a ver com a intenção inicial de Deus. Êxodo capítulo 19, verso 6. Vocês viram o que eu fiz com vocês, tirando vocês do Egito e os trazendo para mim. Deus não tirou o povo do Egito para levar para Canaã, irmãos. Deus tirou o povo do Egito para trazer para Ele novamente. Por que ele fez isso? Porque o Egito tirou o povo de Deus. O propósito de Deus nunca foi mudar o povo de lugar. O propósito de Deus, irmãos, foi trazer o povo de volta para Ele. Não tem a ver com uma mudança de localidade, tem a ver com uma mudança de senhorio, tem a ver com uma mudança de pertencimento. Não é onde você está, mas quem é o seu dono, a quem você pertence. Esse é o questionamento. Então Deus está dizendo assim, ó: vocês quando voltarem, vocês não vão mais encontrar um Deus distante. Vocês vão encontrar um Deus que vocês vão orar e Ele vai ouvir. Um Deus que ouve. Deus está se mostrando acessível, mas havia uma condição. Qual é a condição? Verso 13: vocês irão me buscar, vocês irão me achar, porém isso só vai acontecer quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deixa eu te falar uma coisa. Um povo com coração dividido nunca vai encontrar o Deus que se entrega por inteiro. Você está entendendo isso? Ninguém vence Deus na entrega, porque Ele amou o mundo, que deu o quê? O seu filho. Foi só o seu filho? O seu único filho. Enquanto tivermos com o nosso coração dividido, irmãos, não conseguiremos nos aproximar de um Deus que não resiste a uma entrega. Deus não se revelará completamente a um povo que só se entrega parcialmente. Ele não vai se revelar. Então, mais uma vez, Deus deixa claro: eu não vou me deixar encontrar por um povo com coração dividido. Entenda uma coisa, igreja brasileira. Entenda uma coisa: o caminho de volta não começa com os pés, o caminho de volta começa com o coração.
caminho de volta não vai começar quando a nação brasileira começar a ir para a igreja. O caminho de volta vai começar quando a nação brasileira devolver para Deus o coração. Porque não adianta muito, irmãos, a gente se aproximar de Deus com os nossos pés, enquanto o nosso coração se mantém distante dele. Não adianta muito. Não adianta muito a gente se aproximar de Deus vindo para um ambiente físico, se o coração continua distante de Deus. Não adianta muito. Preste atenção, estar perto da casa de Deus não significa estar perto do coração de Deus. Não significa. Se o seu próprio coração ainda está distante. Então, o fato de você se aproximar da casa de Deus não significa dizer que você está próximo do coração de Deus, se você continua mantendo o seu coração distante. Não basta voltar geograficamente, é preciso voltar internamente, devolver para Ele o coração, amém? Porque Deus só se revela por inteiro àqueles que o buscam por inteiro. Estamos com o nosso coração dividido. E aí no verso 14 ele fala assim, sabe qual vai ser o resultado? Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus ainda está acessível a todos aqueles que entregaram completamente o seu coração para Ele. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Todas as instruções que Deus dá para o seu povo nesse capítulo. Quando nós lemos essas instruções, a gente olha para o ambiente físico, a gente olha para a localização geográfica. Mas, irmãos, nenhuma das instruções que Deus dá para o seu povo, nenhum código de conduta que Deus deu para o povo viver dentro da Babilônia, tinha a ver com a Babilônia só. Não tinha a ver com um lugar físico. Essas instruções tinham a ver com o coração. Por exemplo, veja comigo aqui o verso 4, ele fala assim, ó, do capítulo 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Agora ele vai ensinar o povo a viver dentro da Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Preste atenção. Quando Deus dá essas orientações para o povo viver dentro da Babilônia, Ele não estava focado na melhoria da Babilônia. Você está aí? Deus estava focado na melhoria do povo. A ideia aqui não era que a Babilônia se tornasse um lugar melhor. A ideia era que o seu povo se tornasse um povo melhor. Seu foco era a renovação do caráter do povo, era a renovação da identidade espiritual do seu povo. Deus estava tratando com o seu povo e usou a Babilônia para isso. Deus pode estar usando todo esse caos que nós estamos vivendo no Brasil, irmãos. Você está aí? E nós estamos olhando para a direita e a esquerda, nós não estamos entendendo nada. Sabe o que Deus estava dizendo com essas instruções? Eu não estou formando um lugar melhor. A minha intenção é formar um povo melhor. É isso que ele estava falando. Deus estava dizendo que existe um modo correto de se viver, enquanto Ele ainda não restaurou todas as coisas. Independente do lugar onde você está. Independente de quem governa sobre você. Deus não precisa mudar o presidente da república para transformar o seu coração, irmãos. Você está aí? Mesmo em plena Babilônia, é possível viver com o coração totalmente dedicado a Deus.
Você está aí? Então entenda uma coisa: ainda que estejamos cercados por uma cultura corrompida, mesmo estando vivendo em uma nação que perdeu o senso de justiça e se sustenta pela opressão, mesmo vivendo em meio a uma nação que se alimenta do controle, que teme a liberdade, mesmo vivendo em uma Babilônia moderna, irmãos, sustentada pelo ego e pela cegueira espiritual, é plenamente possível viver de modo que glorifique a Deus e mantenha o nosso coração inteiramente dedicado a Ele. Então não importa o lugar onde vivemos, nem quem está governando sobre nós, Deus está desejando possuir completamente o nosso coração. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Deus não está trabalhando apenas para levantar um lugar melhor para se viver. Deus está trabalhando para construir um povo melhor. Porque um povo transformado transforma qualquer lugar, irmãos. Nós iremos trabalhar com Deus na restauração de todas as coisas. Nós seremos os seus cooperadores. Quantos estão entendendo isso? Então Deus está dizendo assim: ó, vocês precisam procurar a paz, vocês precisam orar pelo bem-estar da cidade, essa cidade para onde vocês foram levados como cativos. Porque o lugar, esse lugar que está aprisionando vocês, vai definir a prosperidade de vocês. Irmãos, quantos de nós temos estrutura para isso? Quantos de nós temos estrutura para olhar para o atual governo do Brasil e dizer assim: ó, a prosperidade de vocês depende da prosperidade desse governo? Metade, ora metade, 99,9% da igreja desvia, porque nós não queremos que o governo prospere. Mas não tem a ver com a prosperidade do governo, tem a ver com uma formação de um povo para Ele. E nós precisamos entender isso. Você está entendendo, irmãos? Ele está dizendo assim: vocês vão se tornar melhores junto com a terra. A terra melhora, vocês irão melhorar. Irmãos, ou tem alguma coisa errada aqui, ou tem alguma coisa errada como a gente está vivendo na igreja. Porque a gente não quer a prosperidade da terra, porque a gente quer derrubar o governo. Você entende isso? Não tem a ver com o lado de fora, tem a ver com o lado de dentro. Tem a ver com o lado de dentro. Quantos estão entendendo isso? Deus estava ensinando o seu povo a ser fiel, mesmo no exílio. Irmãos, Deus estava ensinando o seu povo a florescer, mesmo em meio ao cativeiro. Deus está ensinando o seu povo a amar aqueles que os oprimiam. Sabe por quê? Porque quando o coração se volta para Deus, tudo ao redor começa a ser transformado também. Pastor Emerson falou sobre isso aqui hoje de manhã. Quando nos voltamos para Deus, irmãos, tudo à nossa volta começa a ser transformado também. Você entende isso? Então o que Deus está restaurando aqui não é só um caminho de volta para Jerusalém. Deus está trazendo o coração do seu povo de volta para si. Deus estava interessado no estado dos seus corações. Porque não adiantaria muito, irmãos, restaurar o lugar se os corações continuassem em ruínas. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta muito restaurar um lugar se os corações permanecerem os mesmos. Porque nós vamos usar o que Deus está fazendo para benefício próprio. Essa semana a gente teve a formatura de um curso de casais lá na igreja. E eu tenho um tio que ele é deficiente. E ele foi o professor da turma. E domingo agora a gente chamou a turma na frente, chamou os professores para orar por eles e agradecer e tudo. Aí meu tio, né, gente? Eu brinquei com ele. Ele sentado assim na cadeira de roda. Aí eu falei assim: vamos ficar de pé? Menos você, querido. Aí todo mundo: não, pastor, tem que fazer um milagre. Eu falei: a gente não está pronto para isso. Se esse rapaz levantar essa cadeira aqui agora, nós vamos usar isso aqui para benefício próprio. Então fique sentadinho aí mesmo. Não levante agora não.
A impressão que eu tenho é essa: a igreja de Jesus não está pronta, não está preparada. Você está entendendo isso? Nosso coração é corrompível. Deus está juntando um povo. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo, ele fala assim, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim, ó: meus amados irmãos, e aqui eu estou traduzindo para a linguagem de hoje aqui, a linguagem de Rogério Ribeiro. Meus amados irmãos, eu enviei Timóteo me trouxe o relatório de vocês. Rapaz, como que o amor e a fé de vocês me edifica. Aí Paulo fala assim, ó: a fé de vocês está me ajudando nas minhas tribulações. Aí parece que no final Paulo desvia. Ele fala assim: eu estou orando para Deus me levar até vocês, para que eu complete o que ainda falta na fé de vocês. Espera aí, Paulo, a fé deles te anima ou ainda está faltando alguma coisa ao ponto de você ter que ir lá para poder acrescentar? Primeira coisa que Paulo fala aqui, sabe o que é? É assim, ó: não tem ninguém maduro o suficiente que não precise de um acréscimo na sua fé. Ah não, mas eu sou o apóstolo. Não interessa, você precisa de um acréscimo na fé. Ah, eu sou um arcanjo. Não interessa, você precisa de um acréscimo na sua fé. Eu sou um patriarca. Não interessa, você precisa de um acréscimo na sua fé. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, sabe o que é? A segunda coisa que eu aprendo aqui é que existem acréscimos na nossa fé que não acontecem por meio de uma espiritualidade. Porque Paulo poderia dizer assim: Deus, eu oro pelos Tessalonicenses, eu estou aqui em Corinto, eu não consigo ir lá, vai lá e acrescenta o que falta na fé deles. Não, ele fala assim: ó, eu estou orando, não é para Deus ir aí acrescentar, é para Deus me levar até vocês, para que eu acrescente o que falta na fé de vocês. Paulo não está orando por uma manifestação espiritual, Paulo está orando por uma aproximação física. Você pegou aí? Então, irmãos, talvez é mais espiritual, vai acrescentar mais na sua fé, você se aproximar do seu pastor, para ver como ele é como marido para sua esposa, para ver como ele é como pai para os seus filhos. Isso vai acrescentar mais na sua fé do que você vir aqui na frente, ele botar a mão na sua cabeça e orar por você no final do culto. Talvez vai acrescentar mais na sua fé o fato de você acompanhar de perto e ver ele errando, do que você receber uma imposição de mãos ou uma oração. Deus está aproximando um povo. Você está aí? Deus está interessado no estado dos corações, porque não dá para restaurar um lugar se os corações continuarem arruinados, irmãos. Nós já sabemos disso, que a verdadeira adoração não está condicionada ao tempo ou à existência de um templo físico. A verdadeira adoração está totalmente ligada à rendição do nosso coração a Deus. Você está aí? Foi isso que Jesus ensinou para a mulher samaritana e consequentemente para nós. Escuta uma coisa: precisamos de momentos difíceis. Sabe por quê? Porque momentos difíceis, eles resgatam os corações que estão divididos. É necessário. Eu não estou orando para Deus livrar a igreja brasileira das dificuldades. Eu estou orando como Pedro: não estranhe as dificuldades. Você está aí? Porque ela vai nos provar. Então, meus irmãos, para a gente concluir, assim como Deus olhou para Jerusalém, Deus está olhando para o Brasil. Eu vou repetir. Assim como Deus olhou para Jerusalém aqui, ó, Deus está olhando para a nação brasileira aqui. É bem verdade que nós vivemos tempos de instabilidade. Uma crise assola a nossa nação. Mas deixa eu te falar uma coisa: essa crise não é só política ou econômica. Essa crise é principalmente moral. Essa crise é principalmente espiritual. O problema é que nós queremos tirar o foco daquilo que é a nossa responsabilidade. Porque se nós estamos em meio a uma crise espiritual, quem é o responsável? É o governador? É o presidente? É a igreja. Jesus não entrou em Jerusalém e foi para o palácio do governo virar as mesas, irmãos. Ele entrou em Jerusalém e foi para o templo. Porque o juízo começa na casa de Deus. Queremos colocar em ordem a nação enquanto estamos convivendo com as desordens dentro da igreja. E aí nós queremos chamar a atenção. Sabe por que nós estamos orando
para Deus acrescentar o que falta na fé do outro, porque se o outro vê como nós vivemos a vida, ele desvia. Nós estamos valorizando muito mais, irmãos, o serviço ministerial do que a vida pessoal. Não importa como eu sou como marido para minha esposa, o importante é que eu prego bem, é que eu canto bem, é que eu ministro bem. Então eu posso ser um péssimo marido para minha esposa, um péssimo pai para os meus filhos. Não importa como está o coração, a mensagem é muito boa. Então a gente recebe mensagem de pessoas que não... Irmão, presta atenção. O que define a pureza da mensagem é a fonte de onde ela está vindo. Irmão, podem ter duas pessoas aqui, ó. Um com um coração bom, outro com um coração corrompido. Nós podemos falar a mesma coisa, e um vai te alimentar e o outro vai te contaminar, falando a mesma palavra. Sabe por quê? Porque o que define a pureza do que está sendo dito é a fonte de onde está vindo. Então nós podemos falar a mesma coisa e você ser alimentado por um e contaminado por outro. Então nós achamos o meio de propagar o serviço ministerial enquanto esconde a vida pessoal. Então o Senhor vai lá e abençoa lá. Não traz ele para cá não, porque se ele ficar aqui, ele vai ver como eu sou, como pai, como marido, como amigo. Aí ele desvia. Deus está pondo em ordem a sua igreja, porque muitos de nós estamos perdidos em meio aos escombros das suas esperanças. Nós estamos sendo confundidos por vozes contrárias, irmãos. Estamos divididos entre os valores do reino e os apelos desse mundo em que vivemos. Essa é a nossa realidade. Mas eu acredito que assim como Deus fez com o seu povo lá no exílio, Deus pode usar esse cenário de colapso para restaurar os corações da nossa nação. Eu creio nisso. Então, meus irmãos, o caos de uma nação pode se tornar um solo fértil, onde Deus vai plantar arrependimento, onde Deus vai plantar reconciliação, onde Deus vai plantar restauração. Então você sabia que o colapso ao nosso redor pode ser, irmãos, o caminho que Deus vai usar para restaurar o que foi quebrado dentro de nós? Você sabia disso? Deus ainda está chamando o seu povo em meio a toda essa confusão. Porém a condição permanece a mesma. Qual é a condição? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Por isso, meus irmãos, que essa crise que está abatendo o Brasil não nos leve ao desespero, que essa crise nos leve ao arrependimento, que essa crise não nos leve para um caminho de fuga, que essa crise nos traga de volta em um grande retorno, que voltemos a pertencer a Ele novamente, que esse sofrimento coletivo comece a despertar uma fé individual mais profunda em sua vida, até que nos tornemos o povo que Deus deseja levantar nesse tempo. Que a incerteza que nós estamos vivendo nesse momento nos empurre cada vez mais para os braços daquele que nunca mudou, desde o exílio até aqui. Deus não quer apenas restaurar a nossa terra, Ele quer restaurar o nosso coração. E corações inteiros nascem quando tudo é quebrado. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar especificamente por um retorno, um reencontro. E mais uma vez eu repito, eu não estou falando de uma mudança de localidade, estou falando de uma mudança interior. Se você puder, fique de pé. E se você nessa noite reconhece que precisa se voltar de todo o coração, eu queria chamar você para vir aqui na frente.
Escute, eu não estou... Ah, pastor, eu sou crente. Tá, eu não estou falando disso. Eu estou falando de corações divididos. Pastor Luiz está dizendo que tem que vir a igreja toda. Você pode vir. Seja intencional. Um povo completo. Um povo que pertence totalmente a Ele. E você já pode chegar e ir orando e se colocando diante do Senhor. Quando Jesus fala que quando nós nos tornarmos um, o mundo saberá que nós somos os seus discípulos. Ele não está falando só de unidade, ele está falando de completude. É nós nos tornarmos um com o outro, mas também nos tornarmos inteiros para Ele. Nós estamos lutando, irmãos, para nos tornar um com o outro. O problema é que nós somos incompletos. Nós queremos dar parte do coração para o outro, parte do coração para Deus. A gente quer entregar o controle para Deus, mas a gente ainda segura um pouco a ponta para poder... A unidade é importantíssimo, mas a completude também é. Um povo unido, mas também um povo completo. Pai, a minha oração nessa noite é para que o Senhor encontre no Brasil um povo com o coração totalmente voltado para Ti. Nos distancia de tudo aquilo que está dividindo o nosso coração, Senhor. Você tem coragem nessa noite de fazer essa oração? Eu abro mão daquilo que está dividindo o meu coração. Eu abro mão daquilo que está tornando o meu coração incompleto para Ti, Senhor. Levanta no Brasil um povo totalmente dedicado ao Senhor. Um povo totalmente Teu, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus.